Boa noite, moçada, tudo bem com vocês? Estamos reunidos uma vez mais para a aula de Legislação Tributária e Direito Empresarial aqui da Unipac de Uberaba. Hoje é a nossa primeira aula de revisão para o trabalho teste que está programado. Deixa eu tentar corrigir aqui a posição da câmera, ela está um pouquinho torta, acho que melhorou aí, né, gente? Minha visão aqui não fica sendo a mesma de vocês, mas hoje, como eu dizia, a nossa primeira aula de revisão para o trabalho teste da próxima segunda-feira, dia 1º. Então anote aí na sua agenda, não pode deixar para fazer o trabalho depois. O trabalho está programado na modalidade teste, então ele só acontece no dia que está programado para rolar, tudo bem? Na segunda-feira, a partir das 20h40, vai estar disponibilizado para vocês, então, desenvolverem essa atividade que vale os 10 pontos de trabalho. Ampla consulta, podem consultar todo o seu material. E essa aula de hoje e a aula de amanhã são muito importantes para você que quer se preparar bem para mais esse desafio, tá certo? Vou dar dicas quentíssimas, lembrando que esse teste terá questões de direito empresarial e também de legislação tributária, tá certo? São 3 questões de empresarial e 2 questões de direito tributário. Todo o assunto inerente ao desenvolvimento dessas questões está presente no bate-papo de hoje e de amanhã aqui pelo canal, tá certo? Não se esqueçam de avisar aos amigos, sei que vocês têm o grupo de WhatsApp da turma, avisem a todos então que não pode perder o trabalho, porque eu tenho acompanhado os acessos pelo canal no YouTube e tenho visto que nem todo mundo está assistindo às aulas. É muito importante assistir às aulas de hoje e de amanhã para recuperar aquilo que você deixou de acompanhar no tempo certo, ok? Prestem atenção em todo o conteúdo, assista, reassista às aulas, fique à vontade. Essa é uma das vantagens das aulas gravadas. Você pode assistir de acordo com a sua disponibilidade de tempo e pode rever quantas vezes quiser. Eu vou deixar essas 2 aulas, a de hoje e a de amanhã, disponíveis para acesso de vocês até segunda-feira, o dia do teste. Então dá tempo de ver demais da conta. E como é de consulta, você pode inclusive desenvolver o trabalho assistindo às aulas novamente, tá certo? O negócio é se preparar e prestar bastante atenção nesse bate-bola que nós vamos fazer. Primeiro, na de hoje, nós vamos abordar a questão empresarial. Amanhã nós falamos de assunto pertinente ao direito tributário. O direito de empresa atualmente é regulado pelo Código Civil de 2002. Mas antes de nós entrarmos na questão jurídica, na questão da regulação, eu quero lembrar com vocês quem é a figura do empresário. Vocês se recordam? Foi mais lá para o começo do semestre que nós falamos a respeito. O empresário é um sujeito de direito. O que é isso? Significa que ele está apto, ele está habilitado pela legislação a adquirir direitos e contrair obrigações. Então ele é sujeito de direito e também de obrigações. Pode ser tanto uma pessoa física ou pessoa natural, eu, você, são sinônimos esses 2 termos. Então, pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoa física somos eu, é você, né? É palpável. Pessoa jurídica é uma pessoa criada no papel, obedecendo às regras legais para isso, é claro. O exercício da atividade de empresário pode ser feito tanto pela pessoa física, que nós vamos chamar de empresário individual. Então, esse empresário individual vai exercer a atividade empresarial
E na prática essa atividade normalmente compreende atividades econômicas de capital menor, como por exemplo, artesanato, mercearia, padaria, ou seja, envolve menos capital, menos dinheiro. Esse empresário individual, quando for optar por qual regime ele quer seguir, ele poderá se enquadrar como microempresa, como empresa de pequeno porte, como microempreendedor individual e também de acordo com a nova modalidade que a legislação nos trouxe, que é a EIRELI. O que significa isso mesmo? Empresa individual de responsabilidade limitada. Isso é uma segurança muito grande para o empresário que exerce a sua atividade como pessoa física, tá? Porque vai limitar a responsabilidade dele, algo que não acontece no exercício das nossas atividades enquanto pessoa física. O ponto importante, então, a respeito do empresário individual é a questão da responsabilidade pelas obrigações e pelas dívidas decorrentes da atividade empresarial que ele exerce. Quando nós estamos falando de empresário, de pessoa física, a responsabilidade em regra é ilimitada e direta. Por quê? Porque ele não tem personalidade jurídica e, por consequência, os bens da pessoa física se confundem com os bens da atividade empresarial que ele desempenha. Não se separam. Então, tanto os bens que ele destina para a atividade empresarial, quanto os bens pessoais dele, podem ser objetos de execução para a cobrança de dívidas que ele eventualmente deixar de pagar. E isso é um complicador muito relevante dentro da atividade empresarial. Ninguém quer que os seus bens se comuniquem com aqueles da atividade que exerce profissionalmente, não é verdade? Qual é a solução para isso? Bom, a solução para isso é a constituição de uma sociedade empresária. Mas, como o próprio nome diz, precisa ter mais de uma pessoa, já não é apenas um empresário individual. Na sociedade empresária, que é formada por um grupo de pessoas, então por um grupo de sócios, eles reciprocamente vão se obrigar a contribuir com bens ou serviços para o desempenho dessa atividade empresarial. E são muitas as formas possíveis de constituição para fazer uma blindagem do patrimônio pessoal, para que apenas o patrimônio da sociedade empresária responda pelas obrigações que forem contraídas por ela, para que os bens da pessoa física não se comuniquem com esse objeto que são dívidas e obrigações assumidas pela pessoa jurídica constituída por essa sociedade empresarial. Apesar do empresário individual não ter personalidade jurídica, não foi constituído uma pessoa jurídica para que ele exerça a sua atividade. Na realidade, ele exerce pessoalmente essa atividade. Entretanto, ele também precisa registrar a sua empresa no Registro Público de Empresas Mercantis. E o exercício da sua atividade empresarial também é condicionado ao uso e à inscrição no CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. O simples fato dele usar o CNPJ, dele ter um CNPJ, não vai conferir ao empresário individual personalidade jurídica de pessoa jurídica, tá certo? Não é pessoa jurídica. O empresário individual exerce como pessoa física. Atualmente, toda a dinâmica de empresa é regida pelo Código Civil de 2002. Quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, ele trouxe consigo a teoria da empresa, uma influência que ele trouxe do direito italiano.
O fundamento jurídico comercial, então, foi deveras modificado. E o seu antecessor, o que será que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com o Código Comercial de 1850? Já pensou nisso? A legislação anterior ao Código Civil, que regia a dinâmica comercial no país, era de outro século, meus amigos, de 1850 até 2002 foi o Código Comercial que regeu essas dinâmicas. Entretanto, em 2002, veio o Código Civil e trouxe todo um novo regramento. O que foi que aconteceu com o Código Comercial de 1850? Ele foi parcialmente revogado. O que é isso? Uma parte dele perdeu efeito, uma parte dele deixou de ter validade jurídica. Qual é a parte que deixou de ter validade jurídica? Toda a primeira parte do Código Comercial de 1850. Mantém-se vigentes, depois do Código Civil de 2002, apenas os dispositivos que regem os contratos e as obrigações mercantis e o comércio marítimo. Então, repetindo, para os contratos e obrigações mercantis e o comércio marítimo, o Código Comercial ainda está vigente, o Código Comercial de 1850. Nas demais disposições, predomina aquilo que estiver em vigor no Código Civil de 2002. Então, a revogação do Código Comercial de 1850 em função da vigência do Código Civil de 2002 foi apenas parcial, tá certo? Dando continuidade, nós ainda precisamos lembrar que com o Código Civil de 2008 e a teoria de empresa, nós tivemos uma definição mais clara de quais são as características da atividade típica de empresa. Quais são essas características? A primeira delas é que a atividade de empresa vai ser exercida com profissionalismo. É isso mesmo. Precisa encarar a atividade de forma profissional, dedicar a ela toda a atenção necessária para o seu desenvolvimento. Ela é a atividade de seu titular pessoa física. Enquanto sociedade empresária, nós vamos ter o exercício dessa atividade de empresa pelos seus sócios, que são pessoas físicas. E no caso da empresa individual, não é, que só tem um empresário, esse empresário, pessoa física, é quem exerce a atividade típica de empresa na condição de empresário. A segunda característica, a atividade de empresa se caracteriza por ser uma atividade econômica. Ela tem a finalidade de buscar e conquistar lucros, tá certo? Nós já falamos disso também nas aulas passadas. A atividade empresarial também vai se desenvolver de forma organizada. Aliás, essa organização, que é o seu principal requisito, inclui a organização dos fatores de produção. A atividade de empresa é voltada para a produção ou circulação de bens ou serviços e tem como objetivo satisfazer as necessidades do mercado, exercendo qualquer tipo de atividade econômica, exceto atividades características de profissional liberal. Quais são essas atividades? Atividades em que se exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Então, o advogado, por exemplo, não é empresário. Deu para captar? Toda atividade econômica pode ser objeto da empresa.
Entretanto, aqueles profissionais que exercem as atividades de natureza intelectual, científica, literária ou artística, esses profissionais liberais não exercem atividade típica de empresa, são profissionais liberais. Outro aspecto importante que a gente precisa relembrar aqui: além dos requisitos que devem ser cumpridos para caracterizar o empresário e a atividade empresária, devem ser observados também as questões de capacidade e impedimento. Podem exercer a atividade de empresário apenas aquelas pessoas que estão em pleno gozo de sua capacidade civil e também aqueles que não forem legalmente impedidos. Existem algumas restrições legais para algumas atividades profissionais com relação à questão de ser empresário. A própria legislação que constitui as atribuições que regula essas profissões determina a existência da impossibilidade do exercício de atividade empresarial. É o caso, por exemplo, de servidores públicos em alguns cargos que nós vamos identificar nas suas próprias leis de origem. Também podemos lembrar aqui que não tem legitimidade para pedir a falência do devedor aquele empresário irregular. Essa é apenas uma das restrições que a irregularidade, a falta de registro na junta comercial vai trazer para esse empresário. Então ele não tem legitimidade ativa para se beneficiar de recuperação judicial e de recuperação extrajudicial, que nós vimos nas aulas da semana passada. Somente o empresário regularmente constituído e inscrito na junta comercial é que se vale desses benefícios, que tem o direito de requerer a oportunidade de se recuperar. Essa escrituração empresarial irregular também não pode ser autenticada no registro público de empresas, o que exige que os livros estejam regularmente em dia e toda a documentação a partir do momento do início de exercício da atividade também, para então a inscrição ter validade. Também constitui crime falimentar a irregularidade e, enfim, nós temos que, no que pertine à recuperação de empresas em específico, que tem uma legislação própria, a Lei 11.101/2005, nós vamos ter que a decisão judicial que concede a recuperação judicial é um título executivo. Anote bem aí. Você se lembra da recuperação judicial? A recuperação judicial, que é um benefício que só pode ser conquistado pelo empresário que está regularmente inscrito na junta comercial, que vai ter que apresentar os seus livros em condição de plena regularidade, que precisa estar com as suas obrigações em dia e preencher os requisitos da Lei 11.101/2005, esse empresário, quando beneficiado por uma sentença que defere a recuperação judicial, essa sentença tem natureza de título executivo, o que dá mais segurança para todas as partes envolvidas nessa dinâmica. As questões de direito empresarial, então, são diretamente relacionadas às questões que retomam o Código Comercial de 1850, que foi revogado parcialmente pelo Código Civil de 2002, mas que continua a ter validade para a questão dos contratos relativos à questão marítima. Nós vamos ter também questão inerente à dinâmica da própria caracterização da atividade empresarial,
né? Atividade empresarial é exercida com profissionalismo, com finalidade de lucro, de forma organizada, voltada para a produção ou circulação de bens e serviços, mas não se caracteriza quando seu exercício é feito por um profissional liberal que vai estar exercendo profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. E nós também vamos ter que relembrar questões inerentes à recuperação judicial, que é aquela oportunidade da empresa em crise recorrer ao judiciário para ver uma luz no fim do túnel, ter concedido para si a oportunidade de manter a sua atividade econômica, de manter os seus empregados, de não baixar as portas e, claro, tudo isso sem comprometer os interesses dos credores. Os credores não devem ser prejudicados. E essa decisão que concede a recuperação judicial constitui título executivo, o que dá mais segurança para todos os envolvidos no processo. Nossa aula revisional para você fazer o teste está na mão. Assista quantas vezes quiser, ela vai estar disponível até o dia 1º. Então anote aí, você vai fazer o seu trabalho na modalidade teste no dia 1º de junho. E só para bater o martelo uma vez mais, o Código Comercial, que é de 1850, foi parcialmente revogado e apenas dispositivos relativos a contratos e obrigações mercantis e ao comércio marítimo continuam tendo validade. No mais, a validade para reger as dinâmicas empresariais é aquela contida no Código Civil de 2002. O profissional liberal não exerce atividade empresarial, ele exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Então, gente, é só se dedicar um pouquinho, bater martelo, fixar conhecimento, fique à vontade para assistir a aula quantas vezes quiser e boa sorte para todo mundo. Amanhã nós faremos a nossa revisão no que diz respeito às questões de direito tributário. O trabalho do dia 1º de junho, segunda-feira, envolve 3 questões de direito empresarial e 2 questões de legislação tributária. Então é só se dedicar um pouquinho que vai se sair muito bem. Todo o conteúdo abordado nas 2 partes do seu trabalho, empresarial e tributário, vai estar nas aulas de hoje, que você já assistiu, e de amanhã, que estará disponibilizada para vocês a partir das 19 horas, tá bom? Qualquer dúvida durante todo o tempo programado para a aula, eu permaneço online. Vocês podem me chamar pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou mesmo me mandar um e-mail que eu respondo com o maior prazer. Estou à disposição de vocês. Disparem a informação para os colegas nos grupos de WhatsApp para não perderem o trabalho do dia 1º de junho. Tá? Senão vão ter que fazer requerimento de segunda chamada e para trabalhos em segunda chamada não tem revisão. Fica valendo aquilo que está em todo o conteúdo que eu disponibilizei para vocês na forma de videoaulas e também de textos, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser!